Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Josué, capítulo de número 4. Capítulo que não é muito familiarizado, pouco se escuta falar desse capítulo, porque ele registra um momento em que é criado um marco, um memorial, um registro do feito divino, da passagem da travessia do povo de Israel ao Jordão, no momento da cega, época de enchente, em que aproximadamente 2 milhões de pessoas afunilam-se no mesmo ponto do leito seco e o atravessa, observando o que eu disse, em uma época de cheias. E tudo aquilo acontecendo em um só dia. E nesse capítulo 4 registra-se exatamente a criação e a implantação de um marco que serviria para gerações futuras. Ou seja, seria por sinal entre os filhos de Israel e para os seus filhos no futuro, como diz o versículo de número 6. E o significado dessas pedras, que não teria e não tinha nada de místico nelas, era só um memorial, como diz o versículo 7 lá no finalzinho. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Memorial de que o Senhor os fez passar em seco o Jordão, conforme diz o versículo de número 23. Louvado seja Deus. A exemplo do que o Senhor também fez ao Mar Vermelho. Então, este memorial das pedras, em que 12 homens escolhidos, previamente escolhidos, como diz o versículo de número 12 do capítulo 3, o Senhor ordenou que 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, homens que retornaram ao ponto em que se encontravam os sacerdotes, a fim de recolher 12 pedras com as quais seriam levantado um memorial em Gigal, conforme está no capítulo 4, o versículo 20. O local deste memorial seria exatamente Gilgal. Louvado seja Deus. E aí nós temos um segundo memorial de 12 pedras que foram colocados no próprio Jordão, nas ribanceiras do Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro memorial em Gigal, que ficava aproximadamente 2 quilômetros de Jericó, local em que os israelitas chegaram na época exata para escolherem o Cordeiro Pascal.
Isso 40 anos depois de a geração anterior ter deixado o Egito. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essas pedras serviriam só para lembrar o que Deus fez aos filhos de Israel no Jordão, como lhes fez no Mar Vermelho. Então o memorial serviria para lembrar dois episódios miraculosos, duas ações providencialmente divinas que foram importantíssimas para os filhos de Israel. A travessia do Mar Vermelho, porque aí é uma fuga de Faraó e seu exército. Quando chega diante do Mar Vermelho, o povo não tinha mais para onde ir, não tinha para onde correr, o povo estava encurralado. E o Senhor fez o mar se abrir. Louvado seja Deus. E o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho. Bendito é o nome do Senhor. E quando Faraó e os seus soldados, o seu exército, entra no mar, o mar se fecha. E aí Faraó, com seus carros e cavaleiros, são destruídos. Ali acontece o ápice do êxodo, da saída dos filhos de Israel do Egito. E a entrada no deserto, mas é o momento antes e depois. É o momento de recomeço, momento de reinício. É uma volta à estaca zero. É o momento de reconstrução. É o momento de transformação que o povo de Israel passa, ou era a expectativa, quando atravessa o Mar Vermelho. É um ponto de início. Outro momento é esse do Jordão, que depois de atravessar o deserto, agora o povo está na fronteira de Canaã, nome dado à Palestina, aliás. Nome dado à Palestina, nome da Palestina anteriormente era Canaã. É um momento também importantíssimo, é um momento substancial de início às grandes conquistas, a conquista da terra prometida, a posse da terra prometida. E ao lembrar disso, era para que esse memorial servia para lembrar as gerações futuras, para que todos os povos da terra conhecessem o poder de Deus, a mão de Deus, que é forte, que é poderosa, que livra e que abençoa. E ao lembrar-se disso, a ideia era exatamente de temerem ao Senhor. O Senhor, seu Deus, todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo. Então esse capítulo, ele não é tão familiarizado, mas como temos dito nesses programas, a ideia das abordagens aqui no Acorda Bênção, é exatamente de familiarizar os amados com a palavra de Deus, né? Bendito é o nome de Jesus,
familiarizar os amados com a palavra de Deus, e por isso que, e obviamente faz parte desse programa de leitura do livro de Josué, esse capítulo, eu não poderia pular esse capítulo, mas ter esse intuito de familiarizar os irmãos e, a partir do texto sagrado, percebermos a importância do texto e, com a lupa do Espírito Santo, vermos, enxergarmos valores e princípios divinos, bem como trazer subsídio teológico, doutrinário, apologético, amém? Para que você, meu irmão, minha irmã, possa também fazer as suas refutações. Louvado seja Deus, bem como crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quero mandar a paz do Senhor para a nossa querida irmã Elizabeth Oliveira, que está nos ouvindo lá na Suíça, né? Em nome de Jesus. Bem, mas voltando a esse capítulo 4 de Josué. Como temos dito, a abordagem é de familiarizar os irmãos com o texto sagrado, e pela lupa do Espírito Santo nós vemos os valores e princípios, bem como fazermos a apologia às verdades da Bíblia e refutar o que aparece como heresia na pregação do Evangelho. Que, diga-se de passagem, faço as palavras de Paulo as minhas palavras, o Evangelho que tem sofrido uma torção. O Evangelho tem sofrido uma torção, o Evangelho de Jesus, e de muitos anos. Mas o Acorda Bênção existe com a motivação existencial exatamente de distorcer, ou seja, de endireitar o que tem sido por muito tempo pregado errado por aí em púlpitos, por aí em rádios, por aí em televisão, etc e tal. E uma das coisas que eu quero, nesta oportunidade, baseada no texto sagrado aqui, refutar, é a mística, é o sincretismo religioso, que fazem daquilo que Deus usa, ou de quem Deus usa, ou do que mesmo Deus institui, para servir de marco, ou para servir de estímulo à fé, para as nossas vidas. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar por aí de algumas campanhas, de algumas correntes, se utilizando de pedra, cheixo, pedra colorida, sei lá o que, essas pedras decorativas. Já deve ter ouvido ou até mesmo participado de alguma campanha, de alguma corrente, né? Do tipo 12 pedras ou 24 pedras, ou então semelhante à pedra que Davi colocou na funda e derrubou o Golias. Isso é mistificar. Se você quer derrubar alguma coisa de espiritual, de macabra, de macumba, de demoníaca em sua vida, se você quer que essas coisas não surtam efeito, você tem que estar juntando pedra dentro de casa, não. Pedra ungida, pedra consagrada, pedra jejuada, pedra apresentada no monte, no altar,
Então tem que fazer isso não, isso é amuleto, isso é sincretismo religioso, isso é superstição, isso é tudo que você possa imaginar fora do evangelho de Jesus. Se você quer neutralizar qualquer ação demoníaca na sua vida, você tem que estar unido a Jesus, como está escrito em Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você precisa ser igreja, se sujeitar a Cristo, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a sua vida. Você tem que se abrigar no esconderijo do Altíssimo, você tem que estar à sombra do Onipotente, e a sombra do esconderijo é Jesus, e a sombra do Onipotente é Jesus, para que manifestação demoníaca alguma, seja a potestade do ar, seja as hostes espirituais da maldade, ou até mesmo o espanto noturno, a seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão, a mortandade que assola ao meio-dia, caia por terra. E você, somente com seus olhos, veja. E você permaneça em pé, sem ser atingido, com tudo isso caindo de um lado e de outro, à sua direita, à sua esquerda, e você permanecer firme. Você tem que unir-se ao Senhor. Louvado seja Deus. Não é com nada de sagrado, de ungido, de orado, que vai intimidar a ação do adversário na sua vida. E sim, a presença de Jesus em seu viver. Quero fazer essa observação, porque o evangelho que estão pregando por aí é o evangelho sincretista, é o evangelho místico. E isso é torcer o evangelho. Louvado seja Deus. Aproveitando essa abordagem, eu falei de as pessoas mistificarem o que Deus usa, ou o que Deus institui como sendo elementos de estímulo à fé, porque nós temos na Bíblia esses elementos. Os elementos instituídos por Deus que estimulam a fé e que ou comunicam a sua presença. Os únicos elementos na Bíblia que são recebem uma veracidade neotestamentária: a unção com óleo, óleo este que não é para ser vendido, óleo este que não é para ser levado para casa, e unção esta que não é para ser ministrada por qualquer um. Como eu tenho dito aqui, essa pregação torcida do evangelho tem vulgarizado a unção, tem mercantilizado a unção, tem mistificado a unção. O pessoal acha que pegar um pouco de óleo ungido, ou óleo da unção, e colocar na porta da casa, o demônio não vai entrar. Vai ter que botar na brecha de cada telha, de cada janela. E mesmo que o faça, não adianta de nada. Ungir a chave do carro, da moto, tem que ter cuidado na hora que estiver dirigindo. Se não tiver cuidado, se não for prudente, vai bater ou vai ser batido. Vai atropelar ou ser atropelado. Não adianta mistificar.
A unção com óleo, ela funciona. Porque a Bíblia diz que quem tiver enfermo deve chamar os presbíteros. E o presbítero, pastor, ministro, um evangelista, uma pessoa que tem a responsabilidade de pastorear, que vivencia esse pastoreado, que vive em plena atividade da função eclesiástica, de conduzir o povo de Deus. Não é qualquer um. Não que ser pastor, ser presbítero, ser evangelista, faz com que sejamos mais que as outras pessoas. Não. Ninguém é mais que ninguém. Todos nós diante de Deus somos iguais. Agora, a função, que à luz da Bíblia o termo é função eclesiástica e não cargo eclesiástico, a função eclesiástica implica em maior responsabilidade. Então, ser pastor, ser presbítero, ser evangelista é só ter mais responsabilidade sobre o corpo do qual nós fazemos parte como membros. Porque o cabeça, ou a cabeça, é Jesus. Pastor é membro, presbítero é membro, evangelista é membro, apóstolo é membro, bispo é membro. A cabeça do corpo é Jesus. Nós só somos membros com mais responsabilidade sobre o próprio corpo do qual nós fazemos parte. Louvado seja Deus. Aí a unção, à luz do que está escrito em Tiago, deve ser ministrada por gente que esteja nestas respectivas funções. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que está acontecendo na pregação torcida do Evangelho é que está todo mundo ungindo todo mundo, até quem não é crente, convertido, porque crente até o diabo é, mas nascido de novo, convertido, compromissado com a palavra, está tão ungindo aí e unge todo mundo. Vulgarizou, virou bagunça nessa pregação torcida do Evangelho. Mas nem por isso a unção deixa de surtir o seu efeito. Só que não está sendo, em sua maioria, ministrada como se deve. Foi por isso que nós vimos na abordagem que fizemos do capítulo 3, que Josué teve o cuidado de fazer conforme Deus já lhe havia dito lá no capítulo 1, versículos 7 e 8, de fazer conforme Moisés, servo do Senhor, lhe havia ordenado, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, mas fazer conforme estava escrito. Conforme estava escrito. Louvado seja Deus. Outros elementos, e são os únicos elementos que podemos ingerir, que comunicam a presença do Senhor: o pão e o vinho da Santa Ceia. O pão e o vinho depois de sagrados, de consagrados no ato da Santa Ceia. São os únicos elementos que, ingeridos, comunicam a presença do Senhor. Não tem confeito, bala, água e qualquer outro produto ou alimento que você possa ingerir, mesmo que o pastor fulano de tal ore, jejue, consagre, tenha levado para o monte, para a serra, sei lá o que. Pego do Jordão, pego do Mar Vermelho, sei lá de onde for, da Terra Santa.
essa industrialização divinizada das coisas, isso não surte efeito. À luz da Bíblia, não tem valia. À luz da Bíblia não tem valia. Ah, pastor, mas funciona. Eu fiz e funcionou. Eu fiz e deu certo. Isso é uma questão da sua fé, mas não deve ser uma coisa regulamentada como doutrina e muito menos colocada num programa litúrgico de celebração ao Senhor. Isso não faz parte da celebração ao Senhor. Quando Paulo escreve lá em Coríntios acerca da celebração, ele diz que um tem salmo, tem hino, tem doutrina, tem revelação, mas faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos juntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, essas incorporações místicas, produto deste evangelho deturpado, é que não deve fazer mesmo parte da nossa celebração ao Senhor. Até porque o culto a Deus deve ser em espírito e em verdade. Jesus disse que o Pai é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ato que comunica o poder de Deus é a imposição de mãos. Aí sim, a imposição de mãos é facultada a todo que crê. A Bíblia diz que sinais seguirão os que crerem. Em o nome de Jesus, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A imposição de mãos é uma doutrina bíblica. Louvado seja Deus. Mas infelizmente, a pregação deturpada deste evangelho torcido, que tem sido algo infelizmente muito comum, tem alimentado o interesse das pessoas em fazer com que encontrem o que simplesmente querem, encontrem o que simplesmente funciona. Mas nós já vimos aqui que quando Moisés, ao invés de falar a rocha, como Deus lhe mandou, feriu a rocha, isso lhe custou caro. Isso fez com que ele, inclusive, não participasse dessa travessia do Jordão e muito menos chegasse à terra que os seus olhos contemplaram, a Canaã terrestre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, há esses elementos visíveis, palpáveis, como o óleo, que simboliza o Espírito Santo na Bíblia, o pão e o vinho da ceia, a imposição de mãos, são os elementos instituídos por Deus que comunicam a sua presença, que serve de estímulo à fé, por conta exatamente dessa carência psicológica nossa do visível e do palpável. Porém, disse Jesus, mas bem-aventurado, se referindo a ele, são aqueles que não viram e creram. Porque é pela fé, você tem que ter fé. Agora, esta sua fé deve estar respaldada na palavra. Essa sua fé deve estar domesticada à palavra, deve estar circunstancializada à palavra de Deus.
Porque fé por fé, todo mundo tem fé. Todo ser humano tem fé. Fé é um princípio divino. Fé é um elemento divino, aliás. Quando Deus criou o ser humano, Deus o dotou de fé. Agora, esta fé, por conta da cegueira espiritual, tem sido mal direcionada. Aí tem gente que tem fé em pedaço de pedra, em pedaço de pau. Tem gente que tem fé nos astros, tem gente que tem fé nos mortos, tem gente que tem fé nos vivos, tem gente que tem fé em animais, tem gente que tem fé em amuletos, tem gente que tem fé em coisas abstratas. A nossa fé deve estar direcionada, e essa direção nos é dada pela palavra de Deus. Tendes fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tendes fé em Jesus. Tendes fé na Escritura. Na Escritura Sagrada. Porque fé por fé, meus amados irmãos, a fé faz acontecer, a fé faz acontecer. Se eu tiver fé nesse microfone, o microfone não faz nada, mas a minha fé nele faz surgir vida, faz acontecer alguma coisa. Mas está certo eu ter fé no microfone? Não está certo. Não está certo. Louvado seja Deus. Então, direcione a sua fé à Escritura Sagrada. Direcione a sua fé à pessoa de Jesus. Louvado seja Deus. Outra observação que eu quero fazer, respaldada neste capítulo 2 de Josué, aliás, nesse capítulo de número 4 do livro de Josué, é que essas pedras, elas serviriam para as gerações futuras, como já vimos no versículo 7. Então, a mensagem aqui é de que as gerações futuras deveriam olhar para trás, não no sentido negativo, porque olhar para trás no sentido negativo, como diz a minha avó, é sofrer duas vezes. Mas olhar para trás aqui, louvado seja Deus, é para lembrar-se do que Deus fez. Inclusive a Páscoa tem esta mensagem, a Santa Ceia tem esta mensagem. A Páscoa, ela celebrada pelos judeus, não é essa Páscoa que tem coelho, que tem ovo, que tem chocolate, não, mas a Páscoa bíblica, do cordeiro assado, da erva amarga, dos pães ázimos, era exatamente para as gerações futuras também lembrar-se ou ter uma ideia do que os seus antecessores passaram no Egito. A Santa Ceia, Jesus disse, para comermos do pão e bebermos do vinho, pensando nele. Ou seja, nos voltarmos para o Calvário, nos voltarmos para o Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na morte de Jesus Cristo, olharmos para o que o Senhor fez por nós. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Santa Ceia é isso. Não olhar para trás no sentido da mulher de Ló, que tornou-se em estátua de sal, mas olharmos para trás com perspectiva futurista. Olharmos para trás com a perspectiva futurista. Sabemos que o Deus que já nos livrou de outras, nos livrará
da presente situação desagradável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos lembrarmos que o Senhor, bendito é o nome de Jesus, que nos deu livramento, aleluia, que operou em nossas vidas, que já operou em favor de nós. Louvado seja Deus. É o mesmo para operar nos dias de hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. O Deus que livrou a Israel é poderoso para nos livrar. E nos lembrarmos que a morte de Jesus é a máxima expressão do amor de Deus para conosco, como está escrito em Romanos, que ele provou o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. Aí você que vive aí questionando se Deus lhe ama, porque não alcançou um objetivo, porque alguma coisa deu errada, porque está passando por dificuldade, porque está passando por necessidade, porque está sofrendo algum dano, porque está sofrendo algum desprezo, algum maltrato, e vive questionando: será que Deus me ama? Eu acho que Deus não me ama, Deus não me ama mais. Aí procure agora olhar para trás e ver que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E com isso ele provou seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nossos pecadores. Então pare de aferir o amor de Deus pelas circunstâncias desta vida, mas procure equilatar o amor de Deus em ter se feito homem e ter vindo morrer por você. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te ama. Deus te ama. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Pois bem, amados e queridos irmãos, esta é uma das observações que queríamos fazer também deste capítulo. Memorial, não é? A mensagem memorável. A outra observação que eu quero fazer deste capítulo é acerca exatamente desta palavra aqui, cujo propósito deste memorial era para que houvesse um reconhecimento da soberania, do senhorio de Deus, mas para que também houvesse temor. Houvesse temor. Louvado seja o nome de Jesus. Temor a Deus. Supostamente há uma distinção entre temor e ter medo de Deus. Supostamente há uma distinção. Mas a palavra de Deus diz para temermos a Deus e tremermos diante de Deus. Deus que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, temor a Deus é sinônimo de obediência, é sinônimo de reverência, é sinônimo de respeito, é sinônimo de consideração. Tremor supostamente seria medo, não é? Que não devemos ter medo de Deus no sentido de nos assustarmos, de nos assombrarmos. Não, isso aí não, porque Deus é bom. Aleluia. Disse Jesus, Deus é bom. Louvado seja Deus. E a sua misericórdia dura
para sempre. Aleluia. Deus é bom, não temos que andar assombrados com Deus, assustados com Deus e achar que por qualquer coisa Deus vai matar a gente. Não. Até porque Deus não mata ninguém. O salário do pecado, que é a morte, o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas devemos tremer mesmo diante de Deus, no sentido de o considerarmos mais, o respeitarmos mais, o reverenciarmos mais e cuidar de não viver de qualquer maneira, viver ao nosso bel prazer, viver de acordo com as ideias da nossa cabeça, vivermos folgados, sabe, irmãos? É a falta exatamente de tremor que faz com que banalizemos os princípios divinos. É a falta de tremor que faz com que brinquemos com as coisas com as quais não devemos brincar, as coisas de Deus. Levemos mais a sério. Sejamos mais radicais. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando diz respeito, por exemplo, a qualquer autoridade humana, a nossa relação não é de tremor? E por que não a nossa relação com aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno? A não ser que você não acredite no inferno, mas o inferno existe, você acreditando ou não. Então, supostamente, temor e tremor se distanciam, supostamente. Há quem veja incongruência, mas se nós analisarmos as duas palavras de maneira mais etimológica, veremos que dá basicamente no mesmo. Dá basicamente no mesmo. Louvado seja Deus. Agora, o que Deus quer de nós é que isso seja pelo que ele significa para nós, não pelo que ele pode fazer por ou contra nós, mas pelo que ele significa para nós. Como que talvez o seu pai e a sua mãe significa para você, se é que significa alguma coisa. Louvado seja Deus. Ou significou para quem não tem os pais vivos, tá? O respeito, a consideração, o levar a sério, o ter compromisso. É isso que Deus quer de nós, mas pelo que ele significa para nós, não pelo que ele pode fazer por nós ou contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse capítulo 4 de Josué nos fez fazer essas observações que são necessárias, eu considero, para uma vida sarada, uma vida resolvida, uma vida abençoada. Amém? Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia.